Salve, salve, meus queridos alunos do curso de fisioterapia, dando continuidade à embriologia, nosso vídeo de aula 3, né? Já tivemos os vídeos disponibilizados, a parte 1 e a parte 2, e agora dando continuidade ao desenvolvimento do embriãozinho humano, né? Então, o embrião humano, como a gente comentou nas aulas anteriores, ele está na forma de blástula, e ele vai agora entrar no útero e se aproximar da parede uterina, quer dizer, ele vai do endométrio em si, né? A parte do lúmen do endométrio, também conhecido como epitélio uterino luminal. Então, esta parede ela tem que estar pronta para que o bebê se implante, faça o processo de nidação. Nidar significa formar um ninho. Então, no momento que ele forma esse ninho, esse bebezinho ele vai começar a se desenvolver mais rapidamente ainda, né? Então, o processo da nidação e implantação do bebê, ela é dividida em 3 etapas, 3 fases, 3 estágios, né? Então, vamos lá. O primeiro, a aproximação, o segundo, a adesão, o terceiro, a penetração. Na realidade, esse processo ele acontece na chamada janela uterina, né? Nós vamos ver o que é isso aí, baseando-se no processo de participação dos imprescindíveis hormônios sexuais, né? O estrógeno e a progesterona, atuando em conjunto com as moléculas de adesão que nós vamos discutir em breve. Então, na implantação, o bebê na forma de blástula, ele vai eclodir, nós já vamos mostrar isso em foto para vocês, e ao eclodir da camada de proteção, ele vai começar a aderir na camada mais externa, né? Nas células do endométrio, as células luminais do endométrio, né? Ele vai começar a aderir. E essas células, em conjunto com a ação hormonal, elas também vão sofrer modificações, né? Para que, em conjunto, tanto o bebê quanto o blastocisto, né? Quanto o blastocisto, quanto o endométrio do útero materno, eles comecem a sofrer esse processo de integração. Tá? Muito bem. Então o bebê se aproxima e começa a haver o processo de adesão, ou seja, a aderência que esse bebê tem que se implantar, ela vai permitir com que esse bebê literalmente se conecte, né, faça uma conexão celular com a mãe. Mais ou menos como se fosse a posição das mãos numa oração, né? Quando você vai orar, você entrelaça os dedos entre si, entre eles, né? De uma mão com a outra, e o bebê literalmente seria uma mão e a parede luminal, o epitélio, o endométrio, o nome que você queira dar, né? A parede do útero vai se entrelaçar com as camadas de células que serão formadas a partir daí, né? O epiblasto e o hipoblasto, que nós já vamos ver. Então, a partir daí, essa adesão, ela é justamente um processo de fixação do bebê. Quer dizer, não vai deixar esse bebê, que ainda está na forma de blástula ou blastocisto, não vai deixar esse bebê sofrer qualquer tipo de deslocamento, né? Não vai ficar deslizando na parede do útero de forma alguma, né? Então, quando essa adesão acontece, mediante o início da formação da associação, não só celular, como associação química, ela gera um processo de penetração. Quer dizer, tanto o bebê quanto o endométrio, eles vão literalmente se entrelaçar, formando as interdigitações que nós vamos ver na sequência, ok? O texto vocês leem, vão fazendo a pesquisa, mas vão prestando atenção no que eu estou falando aqui, está explicado para vocês. Vamos adiante. Então, aqui, você vê que nós temos a eclosão do blastocisto, né? Essa eclosão vai acontecer liberando das zonas de proteção,
E esse blastocisto, aqui na foto vocês estão vendo, aqui a ilustração de apoio, vai ter o hipoblasto e o epiblasto, respectivamente 3 e 5 aqui no número, o trofoblasto, trofoectoblasto, ectoderme, trofoectoblasto, tanto faz, número 2, blastoderme também é outro nome, né? O número 4, a blastocele, e o número 1, as camadas externas de revestimento. Tá? No momento que esse embriãozinho ele é eliminado, tá? Nós estamos, como eu citei no slide anterior, entre o 6º e o 9º dia. Vamos para o próximo slide para mostrar essa ilustração ampliada. Você vê aqui que essa camada de revestimento externo, né, como a gente citou nos slides anteriores, nas aulas anteriores, a zona pelúcida, ela vai eclodir o blastocisto, tá? E quando ela eclode, o blastocisto eclode dessa zona pelúcida, ela se desintegra e o blastocisto começa a promover a penetração das camadas internas do embrioblasto, que agora estão divididas em epiblasto e hipoblasto. Você pode observar novamente no slide anterior, vamos voltar, repare aqui, em azul, como eu havia citado, o epiblasto, e em amarelo, o hipoblasto. Essas duas camadas, o embrioblasto, a porção celular, que vai dar origem, vai promover o desenvolvimento, né, do embriãozinho, futuro bebê aí. Tá? Então, neste processo de implantação, você já teve a aproximação, né, a adesão e a penetração, conforme a gente explicou no slide anterior. Vamos adiante. Veja o que vai acontecer a partir daí. Como eu falei da janela uterina no primeiro slide, você vai ter esse processo estritamente regulado pelos dois hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona principalmente. Tá? Muito bem. O que vai acontecer aí? Quando ocorre essa aproximação, é importantíssimo que você entenda que no ciclo menstrual, logo após a ovulação, como a gente citou no slide anterior, após a ovulação, que ocorre normalmente, em média, na metade do ciclo menstrual, se um ciclo tem 28 dias, você vai ovular aproximadamente aí no 14º dia, então o estrógeno produzido pelo ovário, ele vai pelas células foliculares ovarianas, do epitélio germinativo desse ovário, ele vai preparar esta mulher para o processo gestacional, vai preparar para o sexo e depois para o processo gestacional. Então, ele aumenta o desejo sexual, ele aumenta a secreção vaginal, a lubrificação, vaginal, ele vai aumentar o desejo da mulher pelo ato sexual e ela vai entrar no período fértil, o período da ovulação. No momento que ela ovula, tá, ela vai formar no ovário uma cicatriz gordurosa chamada corpo lúteo. E o corpo lúteo vai começar a produzir progesterona, tá, a partir do momento que o ovócito é eliminado. Ou seja, você ovulou, você mulher ovulou, você vai começar a ter uma grande produtividade progestágena a partir do ovário na figura do corpo lúteo, que é uma cicatriz gordurosa. Então, o estrógeno prepara inicialmente o crescimento do endométrio, porque quando o estrógeno começa a ser produzido, você está literalmente no começo do ciclo menstrual. E a partir do momento que você começa a produzir estrógeno no começo do ciclo menstrual, é sinal que a tua parede uterina já foi antiga, ela já foi desintegrada, já virou sangue, já foi eliminada via menstruação. Então tu começa novamente a crescer, promover o crescimento, o desenvolvimento do endométrio, que é a parede interna, a mucosa interna do útero. Para quê? Para começar um novo ciclo. Então, quando você começa o teu ciclo, você literalmente começa a desenvolver de novo o teu endométrio. O endométrio ele sofre naturalmente o efeito sanfona, ou seja, ele cresce e desintegra, cresce e desintegra, cresce e desintegra. Por quê? Porque ele só vai crescer e continuar o crescimento e a fixação se você engravidar. Ou se você tomar pílula contínua, sem interrupção. A partir do momento que isso acontece,
vamos para a parte natural, sem a pílula, sem a participação da pílula, se você engravidar, o bebê, então, tem que tomar uma providência, porque o corpo lúteo que eu citei, ele normalmente começa a decrescer a produção de progesterona depois de 8, 9, 10 dias da ovulação. E com isso, a parede endometrial, a parede do útero, ela desintegra junto com a queda da taxa de progesterona e você menstrua. Então, para que não haja, se tiver um bebê lá, isso não vai ser menstruação, vai ser aborto. Então, para que não haja uma queda na produção de progesterona, é necessária essa implantação do bebê para que ele, através das camadas de células dos anexos embrionários alantoide e córion, o alantocórion, que serão futuramente a placenta, o alantocórion, em alguns autores, é conhecido como placenta primitiva, esse bebê, para formar isso, ele tem que se implantar na parede do útero. E ao se implantar na parede do útero, ele vai desenvolver células que vão começar a produzir o primeiro hormônio da gestação, que seria o HCG, a gonadotrofina coriônica humana, que é esse hormônio que aparece no xixi. Quando você, porventura, atrasou a menstruação, vai fazer o teste de gravidez, e é esse hormônio que é detectado no seu xixi. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a implantação do bebê, né, desse blastocisto, e com a participação imprescindível do estrógeno, da progesterona e das moléculas de adesão celular que nós vemos aí na sequência. Esse mecanismo da implantação, ele ocorre na fenomenal e imprescindível janela de implantação. Vamos à frente. Aqui, com o perdão da ilustração que está bem precária, na próxima aula eu coloco uma ilustração melhor para vocês. À medida que o folículo desenvolve, você ovula. Você ovula por causa da produção do hormônio luteinizante. Mas o folículo só se desenvolve quando tu produz o FSH, que é o hormônio que está na curva verde aqui. Desculpa, está na curva laranja avermelhada aqui. Então, quando o FSH tem uma concentração para ele alta, você tem a maturação do folículo. Quando o folículo está maduro, a tua hipófise no centro do teu cérebro produz o LH, e o LH induz a ovulação. Quando você ovula, você elimina essa estrutura, o ovócito, e forma o corpo lúteo, fica essa cicatriz gordurosa. O corpo lúteo no teu ovário vai então passar a produzir progesterona. Repare que após a ovulação, a taxa de progesterona, a curva preta aqui, ela aumenta significativamente. E depois cai se você não engravidar. Tá? Se você engravidar, a tendência é a taxa subir, vai lá para o céu. Tá? Mas então, no ciclo normal, você desenvolve o folículo pela ação do FSH, o FSH produz o estrógeno ou estradiol, que é a curva azul, e esse estrógeno ou estradiol vai permitir com que você fique preparada para o sexo. Fez sexo e engravidou, né? Logo, evidentemente, no período da ovulação, você vai ter uma produção de progesterona pelo corpo lúteo no ovário. Se engravidar, aí é a placenta que vai passar a produzir. Então, nesse período onde você está com a taxa de progesterona bem alta, você tem a chamada janela uterina, janela de implantação. Justamente por quê? Porque é aqui nesse período que o bebezinho vai se implantar. Vamos dar uma olhada aqui, reparem. Então, geralmente entre 6 a 9 dias após a ovulação, você vai ter o período onde as trabéculas, o lúmen, ou seja, repare essas evaginações da parede uterina, né, do endométrio, elas ficam grandes e com cavidades. Justamente para quê? Para que você consiga fazer a implantação do bebê nessas cavidades. O útero vai produzir estruturas denominadas pinópodes ou pinapódios, como você queira, depende da literatura, que vão permitir com que, vamos falar no linguajar mais popular, essas camadas de células, os pinápodes, essas expansões, elas vão literalmente agarrar o blastocisto para que ele se implante na parede do endométrio. Muito bem. Então, a aproximação vai depender justamente do inchaço do útero, principalmente no endométrio, na parede interna, que é o edema generalizado. A sequência dessa implantação nós veremos na parte número 4 desta aula.
tá, queridos? Já dei os 15 minutos. Um abraço para vocês e até a próxima.